Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês a maquiagem que eu usei no segundo dia que eu fui à Beauty Fair, no caso foi o último dia da Beauty Fair, né? E é uma maquiagem super elaborada, com côncavo aberto, delineado pra fora, delineado pra dentro, cílios, enfim, 1 milhão de coisas. E eu espero que vocês gostem. Fez bastante sucesso lá na feira. A linda Mariana Saad fez um snap da minha maquiagem, me senti super honrada, né? Então, assim, não é uma maquiagem que dá pra qualquer ocasião, mas é uma maquiagem legal pra quando você quer usar um pouco mais, tá bom? Então, se vocês quiserem aprender como fazer, é só continuar assistindo. O primeiro passo da maquiagem vai ser aplicar um primer para sombras. Eu tô usando o meu Paint Pot na cor Painterly da MAC. Aplico com os dedos em toda a minha pálpebra, concentrando mais na pálpebra móvel. E o que resta eu levo até abaixo da sobrancelha. Passo um pouquinho aqui embaixo também. Bom, agora a primeira coisa que a gente vai fazer nessa sombra é demarcar o côncavo. A primeira coisa vai ser essa linha aqui em cima, tá? Do côncavo aberto. E eu vou usar esse pincel aqui da Maria Margarida, que é o O17. Eu não sei se ele é um pincel de lábio, mas como ele é bem firme, ele vai ser muito bom pra isso. E eu peguei uma sombra marrom escura, que é a 329 da Inglot, tá? E com esse pincelzinho, eu começo a fazer a marcação aqui do meu côncavo. Eu acho mais fácil começar pelo meio, porque aí eu sei exatamente onde é que tá a altura, o ponto alto dele. Mas você pode começar pelo canto se achar melhor. E agora a parte do ponto baixo vai ser exatamente junto do cantinho do nosso olho aqui. Então, chegando aqui, eu já tenho que fazer aquela curvinha, tá? Então, eu vou demarcar aqui. Lembre-se de ver mais ou menos a altura que você fez do outro lado, para não ficar um côncavo mais alto do que o outro, tá? Eu acho que o meu parou bem aqui, assim. Então, aqui, ó, eu fiz essa marcaçãozinha e agora eu vou levar esse traço até essa linha. E a partir daqui eu já começo a subir de novo, em direção à ponta da minha sobrancelha. Eu tô engrossando um pouquinho esse traço. Depois a gente vai esfumar essa sombra marrom, então, para ela não desaparecer, eu vou deixar um pouquinho mais grosso. Já vai aplicando de uma forma que você consiga ver essas bordinhas ficarem semi-esfumadas, nada com traço muito rígido, só para facilitar a aplicação do próximo, só para facilitar o trabalho do próximo pincel. Com esse mesmo pincel durinho, eu vou fazendo esse trabalho aqui nas bordinhas, de cima para baixo com a mão bem levinha, e essas bordas ficam meio desiguais. Com isso fica mais fácil pra gente esfumar com um pincel mais fofinho. Se tivesse um traço muito rígido, a gente não ia conseguir. E aqui pra fora, é claro, a gente vai dando uma afinadinha nesse traço. Dei um pouquinho mais de zoom pra dar pra ver melhor. Agora eu vou pegar o pincel O27 da Maria Margarida e vou esfumar toda essa sombra aqui apenas na parte de cima. Não vou esfumar essa linha pra baixo, porque eu quero que ela fique bem rígida mesmo. Então, se eu esfumar embaixo, depois eu vou limpar, não vai adiantar nada. Agora eu vou pegar outro pincel O27, tá? O O27 é esse de esfumar menorzinho assim, que fica perfeito assim pra gente passar no côncavo. Eu vou esfumar pequenas áreas. E essa sombra mais clarinha aqui, que é a 357 da Inglot, tá? As duas que eu já usei são sombras opacas, tá?
e eu vou esfumar ela logo acima desse marrom escuro. Lembre-se de deixar sempre uma cor aparecendo quando você for aplicar a outra. Não adianta a gente fazer tudo virar uma cor só, senão todo esse trabalho não tem sentido. Agora com o pincel O21, que é esse maiorzinho, eu só vou dar uma esfumada geral aqui, só para tirar qualquer marcação que possa ter ficado do outro pincel. Eu vou iluminar abaixo da sobrancelha usando uma sombra bege opaca, que é a minha Blank Type da MAC, e esse pincel de pálpebra fofinho, que é o O10 da Maria Margarida. Começo ali bem pelo arco da sobrancelha, descendo, e o que resta no pincel eu trago aqui pra dentro. Isso daqui já vai finalizar o meu esfumadinho do marrom. Agora, para deixar esse côncavo um pouquinho mais marcado, eu vou pegar uma sombra preta opaca, que é a minha Black Charcoal, do Bobbi Brown. E esse pincel aqui, bem pequenininho, firme também, esse é do meu kit da Smile. E vou voltar marcando novamente esse côncavo. Só que agora eu quero marcar bem fininho mesmo, para que o marrom continue aparecendo acima dele. Por isso que eu peguei um pincel menor ainda. Agora, para esfumar esse preto, eu volto no meu pincel O27 com mais um pouquinho da sombra marrom escura. Eu vou bem nas bordinhas, esfumando novamente. Mais uma vez com o pincel maiorzinho, O21. Agora, depois de desenhar, a gente começa a limpar aqui por baixo para deixar esse desenho mais definido. Eu vou usar esse primer aqui da Mica Beauty, tá? Essa marca aqui. É um primer assim mais cremosinho. E tem também o da NYX que você pode substituir. Tem gente que gosta de passar um corretivo mais cremoso. Basta que o produto seja mais cremoso para poder limpar mesmo a linha aqui por baixo, tá? Então, mais uma vez, eu começo pelo centro da pálpebra. Eu vou praticamente só encostando o pincel, porque onde encosta vai limpando. Eu esqueci de mostrar o pincel pra vocês, tá? Ele é assim no formato língua de gato, mais molinho. Aí aqui na parte de fora, você vai adequando o formato que você quer. O meu eu achei que desceu demais, então eu vou subir um pouquinho mais esse primer pra ir limpando o desenho. E com isso eu consigo o arqueamento que eu quero.
Agora, para esse primer não ficar muito grosso, esse tipo de primer não pode ficar muito grosso, senão quando a gente passa sombra em pó por cima, ele não sela direito e acaba craquelando. Eu vou apertar e tirar o excesso com o meu dedo e também acabar de espalhar. Só cuidado para não sujar ali em cima a linha que você já fez. E aqui na parte de dentro também. E agora, para preencher minha pálpebra, eu vou usar uma sombra peroladinha. E nessa luz quase não dá pra ver, mas ela tem uma cintilância um pouquinho dourada, meio alaranjada. E é a número 56 Daydream, também da Mica Beauty. E eu vou aplicar com um pincelzinho mais durinho. Esse é um pincel de cerdas sintéticas, um tipo de corretivo. E eu vou aplicando essa sombra apenas em cima desse primer. Agora a gente vai começar a delinear a parte de baixo com a sombra preta e um pincel retinho, que é o meu O24 da Maria Margarida. Eu vou delineando bem rente aos meus cílios. Fazer um traço mais grossinho. E aqui eu vou fazer uma pequena marcação para já me dar uma guia de onde vai sair o meu delineado. Bem de leve, com o mesmo pincel, eu vou trazendo esse risquinho aqui para cima. Isso daqui já vai me dar uma guia de onde que eu vou puxar o delineado, tá? Agora eu volto no pincel O17, que foi o primeiro que eu usei para desenhar o meu côncavo. Com a sombra marrom escura, eu vou bem nas bordinhas desse preto aqui, que eu já apliquei, para ir fazendo um degradê entre as cores. Aí, para fazer esse cantinho aqui, eu vou pegar esse pincel, e em vez de continuar aqui para dentro, eu vou abrir esse traço. E aí depois a gente vai dar mais uma limpadinha para ele ficar retinho como ficou esse. Agora com o pincel O12, que é assim pontudinho, tá? Eu vou pegar a sombra marrom clara e vou mais uma vez aqui nas bordinhas, esfumando. Agora de novo com aquele pincel pequenininho, eu vou reforçar um pouquinho essa parte de dentro aqui, com um pouquinho de sombra preta. E o restante também. E com aquele pincelzinho, novamente, o primer cremoso, eu vou limpar aqui na parte de dentro, logo acima desse traço, emendando com o restante da sombra que eu já apliquei. É bem pouquinho o produto, tá, gente? Não precisa passar muita coisa não, porque a sombra adere bem em cima dele. Volto na sombra perolada, o mesmo pincel que eu usei em cima, só para selar o restante desse primer que eu já apliquei aqui embaixo.
Agora, para deixar esse canto um pouco mais retinho, eu vou pegar um pouquinho de base no meu pincel, é um pincel de corretivo assim normal. Eu só vou limpar um pouquinho mais esse traço, porque eu não quero que o esfumado aqui apareça por baixo do meu delineador. Então eu vou fazer isso antes de aplicar ele, para depois não correr o risco de borrar. Ó, limpei um pouquinho, mas eu continuo com uma linha guia. Só que tudo dessa linha guia vai ser coberto pelo delineador depois. E agora com o pincel chanfrado P10 da Maria Margarida e o meu delineador em gel da Inglot número 77, eu vou fazer esse delineado bem marcadão na parte de cima. E na parte de baixo eu vou marcar um pouco mais rente aos meus cílios, por isso que vocês viram que ficou bem pretinho assim. Tá? Mas vou começar aqui na parte de cima. Vou puxar aqui um pouquinho pra dentro também, só que dessa vez eu não vou fazer aquele delineado pra dentro, eu vou puxar só a parte de cima do delineado. Como se fizesse um pequeno biquinho, sem juntar com a parte de baixo. Aí aqui na parte de fora eu já vou puxar o meu tracinho bem em cima dessa marcação, vindo aqui da linha d'água. Vou fazer esse delineado bem puxado. Agora aqui na parte de baixo eu vou delineando bem rente aos meus cílios inferiores com o mesmo delineador, só para deixar bem pretinho. Vou levar um pouquinho aqui pra dentro também, pra deixar as bordinhas bem marcadinhas. E aqui por dentro da linha d'água eu vou aplicar o meu Paint Pot com um pincel assim retinho, que é o O32 da Maria Margarida. Se você preferir, pode passar o preto também, pode deixar esse biquinho de dentro sem fazer, né, se você achar que é demais. Eu já fiz assim também numa cliente, ela adorou. Hoje eu vou usar esse modelinho de cílios aqui, que também é Xing Ling, como o de todos os meus outros vídeos. E essa máscara de cílios, a They Are Real, da Benefit, tá? Já vou aplicando a máscara enquanto a colinha de cílios seca. Eu tinha esquecido de colocar o glitterzinho em cima da sombra. Eu tô usando hoje o meu 54 Body Sparkles da Inglot, que é um tom, é um rosé com um dourado. E eu vou usar esse pincel incrível da Maria Margarida para aplicar, que é o P12. E ele é uma borrachinha que segura o glitter assim e deposita em cima da sombra. E o legal é que não sai derramando tudo, igual os pincéis normais fazem, ó. Só pra dar um tchan mesmo em cima dessa sombra. Bom, então esse é o look. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu usei na minha pele, tá? O meu primer hoje é o Baby Skin da Maybelline. A minha base foi a Perfection Lumière da Chanel, que é uma das minhas bases favoritas. A minha cor é a 12 Beige Rosé. O corretivo é o Pro Longwear da MAC, cor NW20. O meu pó também é da MAC, no Studio Fix NW20. E o blush
E o contorno eu fiz com esse duo aqui da Revlon, que é o Beyond Natural, na cor Peach, tá? E o iluminador hoje eu tô usando esse da Colors, que é um douradinho bem levinho, bem bonito, é o número 12, tá? E o meu batom é o Captive da MAC, que é um tom de vinho, assim, que não é nada muito fechado, muito gritante. Até pensei em colocar um mais forte, só que talvez ficasse demais. Bom, então é isso aí. Ela é uma maquiagem bem elaborada, não é qualquer ocasião que você vai usar esse tipo de maquiagem, né? Mas, assim, é um estilo que eu gosto. Na verdade, eu gosto de todos os estilos de maquiagem, então sou meio suspeita pra falar disso. Mas enfim, se você tiver uma festa que você possa ir mais ousada, vai ser um estilo que vai caber bem, tá bom? Então, beijão, até o próximo vídeo. Tchau!